Alexandre, grande espectador do Paulo Figueiredo Show, que tá apanhando que nem boi ladrão, né? Foi porrada da imprensa, porrada do governo Trump, porrada do X. O Alexandre virou a Geni da política internacional. Joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, maldita Geni. Na época que o Chico Buarque... Lembra do Chico Buarque? O Chico Buarque fazia música antigamente. Era bons tempos em que o Chico Buarque fazia música. Era só uma musiquinha contra a ditadura militar, onde ele podia fazer musiquinha. Contra o Alexandre não fez musiquinha nenhuma. Bom, Chico Buarque à parte, é óbvio que o Alexandre não está apanhando por acaso. Eu sempre disse, vocês aqui, o bom do Paulo Figueiredo Show, vocês da imprensa que não deixam de assistir o programa, o próprio Alexandre, eu digo a vocês o que está acontecendo. E nossa estratégia sempre foi a de criar pontos de pressão a partir de diferentes frontes ou frentes de batalha. E isso está funcionando muito bem. Por exemplo, vejam o fato de os dois maiores jornais dos Estados Unidos estarem falando abertamente, em termos duros, sobre a situação do pseudo-juiz Alexandre de Moraes e o regime no Brasil. Vejam, impensável outrora, mas o próprio The New York Times, o jornal do fetiche intelectual da esquerda, aquele jornal que só de pegar no papel as jornalistas da grande mídia já ficam com os mamilos entumecidos. O The New York Times teve a seguinte manchete: o Brasil manteve um controle rígido sobre as Big Tech. As tarifas do Trump podem mudar isso. E eu vou ler só um trechinho para vocês que diz o seguinte: no Brasil, onde as memórias da ditadura militar ainda persistem, muitos elogiaram o ministro Alexandre de Moraes por enfrentar empresas de tecnologia poderosas, mas outros o acusam de longe demais. Ele prendeu pessoas sem julgamento por ameaças feitas online, bloqueou veículos de imprensa de publicar conteúdo crítico a políticos e ordenou a remoção de contas populares nas redes sociais, recusando-se a explicar como elas ameaçavam a democracia, diz o The New York Times. Essa reportagem, aliás, que foi repostada pelo Jason Miller, já conhecido aqui, pelo menos de vocês no Paulo Figueiredo Show, que repostou isso no X. No post, ele citou esse trecho da reportagem que eu li para vocês, mas ainda tem maluco que acha que a briga dos Estados Unidos com o Brasil é por causa de comércio, mesmo quando o The New York Times está explicando que não. Se você não está satisfeito com o The New York Times, vamos para o jornal predileto da elite financeira global, o The Wall Street Journal, com a matéria da excelente Mary O'Grady, que é uma editora sênior e membro do conselho editorial do The Wall Street Journal, que tem o seguinte título, é uma reportagem duríssima. Ela fala o seguinte: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo opositores sem qualquer controle político. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos da matéria, porque talvez seja a matéria mais forte, uma das mais fortes até hoje, contra o pseudo-juiz no exterior. Lê o trecho aqui para vocês, abre aspas. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo que não se via desde a Guerra Fria. O maior risco não é mais, como era nas décadas de 1970 e 1980, a tomada repentina do poder pelos militares. Os homens fortes do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu domínio assumindo o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois colocando seus oponentes na prisão ou forçando-os ao exílio. Ainda não é tarde para resgatar o Brasil de um retorno semelhante à ditadura. Desenvolvimentos recentes oferecem esperança de que uma tomada gradual de poder construída ao longo de 6 anos possa ser revertida. O problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ser vítima de calúnias e ameaças e invocou uma regra interna que lhe confere poder de abrir inquéritos sigilosos sobre os supostos crimes contra os seus membros. Primeiro, lançou o inquérito das fake news, tornando-se iniciador, investigador e juiz. Isso violou os direitos constitucionais dos brasileiros, que têm direito que seus casos criminais sejam julgados em tribunais locais e estaduais,
com acusações apresentadas por promotores destas instâncias. Veja o grau de sofisticação que a Mary O'Grady já tem sobre o Brasil. Não pensem que isso é acidental, isso é uma construção. Nós nunca imaginávamos, tempos atrás, que a gente fosse ter matérias desse tipo. Continuo. O ministro Alexandre de Moraes, que já tinha reputação de se opor ao então presidente Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do STF, José Antônio Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora os ministros devam ser designados por sorteio. Os investigadores monitoraram as redes sociais dos politicamente incorretos, criminalizaram as suas opiniões e os prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que a corte estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema acusatório, mas o Senado se esquivou do seu dever disciplinar, de disciplinar a corte. Alô, Rodrigo Pacheco. Alô, Gumota. A decisão, Davi Alcolumbre. A decisão do Supremo, em março de 2021, de anular a condenação por corrupção de 2017 do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já confirmado 2 vezes em instância de apelação, inflamou ainda mais a direita brasileira. Os deploráveis foram as redes sociais. Ela está fazendo um trocadilho aqui, porque a Hillary Clinton havia chamado os eleitores do Trump de deplorables, né, deploráveis. Então, os deploráveis, as pessoas comuns, foram as redes sociais. A corte tentou calá-los, mas alguns formadores de opinião estavam fora do país e além do seu alcance. Assim, em julho de 2021, foi lançado o Inquérito das Milícias Digitais, mirando empresas de tecnologia e suas plataformas. O STF as obrigou a censurar conteúdo e a desmonetizar brasileiros cujas opiniões eram consideradas inaceitáveis. O descumprimento significava que as empresas não poderiam mais operar no Brasil. O ministro de Moraes também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha presidencial de 2022, que colocou Lula contra o então presidente Bolsonaro. O magistrado tornou o tribunal visivelmente mais político, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos e censurando aqueles com quem discordava. Quando Lula foi declarado vencedor da eleição, a amarga polarização se acentuou. Alguns apoiadores de Bolsonaro recusaram-se a aceitar o resultado, queriam intervenção militar e, por meses, realizaram protestos pacíficos em frente a quartéis do país. Lula tomou posse, sem incidente, em 1º de janeiro de 2023. Mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou sobre prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. A corte chamou o episódio de tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser de manifestantes desorganizados, sem armas. Nenhum soldado deixou os quartéis. O ministro Moraes abriu 3 novos inquéritos sigilosos. Cerca de 1.500 suspeitos foram detidos e alguns permaneceram presos por até 1 ano aguardando julgamento. Alguns receberam penas... Na verdade, Mary O'Grady, foram mais de 2.500 presos. Alguns receberam penas severas por transgressões menores. Em um país onde a violência da esquerda costuma ser recebida com compreensão, as punições pareceram, em muitos casos, excessivamente duras. A corte alegou a existência de uma conspiração e iniciou investigações para identificar os autores intelectuais e instigadores do 8 de janeiro, acusando-os de disseminar desinformação. Bolsonaro e seu círculo próximo ainda enfrentam julgamento por supostamente planejar um golpe. Independentemente do que se pense de Bolsonaro, continua o Wall Street Journal, está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado tenta reunir votos para impeachment de Moraes e restauração da imparcialidade judicial. As elites começaram a reclamar de ministros embriagados pelo poder. Infelizmente, as tarifas de 50% impostas pelo presidente Trump sobre importações brasileiras reforçaram o nacionalismo e o apoio de Lula. E aqui eu discordo completamente da Mary O'Grady. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções contra Moraes parece ter chamado a atenção dos outros ministros, que certamente entendem que pode haver mais medidas se o Brasil não encontrar uma forma de restaurar o Estado de Direito. Inacreditável, mas essas palavras são do jornal mais importante do mercado financeiro mundial. Todas estão dizendo, com todas as letras, que o Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado no Brasil e que nós estamos diante de uma tomada gradual de poder muito semelhante à do chavismo na Venezuela.